Boa noite, queridos amigos e amigas que estão sempre conosco nas palestras do GAE. E, mais uma vez, estamos aqui trazendo o nosso companheiro Arivaldo Montalvão e eu vou passar para a Tati. Boa noite, Tati, para que você Boa noite. faça a leitura de preparação do ambiente. Boa noite, Marta. Boa noite, Arivaldo. Boa noite a todos que acompanham a gente nessa transmissão do GAE. Mais uma noite de muita luz, de muitas bênçãos e de muita paz para todos nós. A leitura é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, isso está em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com a matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois as lições de amor e paz que podem criar agora, em substituição de pesadas algemas de desafeto. Não é fácil quebrar antigos preconceitos, não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenvolver no coração a favor daquele que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade. O benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demorarmos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de um acordo substitui dentro de nós, em torno dos nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te entende? Não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Desta forma, vamos fazer a nossa prece.
Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos sentir a presença divina do Mestre junto a nós, com a sua mão de amor, de virtude, sobre as nossas cabeças, e nos deixando embalar pelo seu carinho de irmão, de amigo, de mentor, daquele que nos precede o caminho e brilha como uma luz de um farol a nos guiar. Deixemos que Jesus nos abrace, nos proteja, nos oriente, e que na noite de hoje possamos deixar que as lições trazidas pelo irmão Arivaldo venham nos auxiliar na nossa caminhada. Que assim seja. Bem, meus amigos, na noite de hoje, nós estamos aqui com o Arivaldo nos trazendo a mensagem da palestra intitulada A História da Humanidade é a História da Reencarnação. Arivaldo, ele é professor da rede da educação básica aqui em Sergipe. Ele também é integrante do Ágora Espírita e do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. E aqui em Sergipe, ele é frequentador do Prosebem. E na noite de hoje, que Jesus possa iluminá-lo para que ele traga a sua mensagem e que nós abramos os nossos corações para escutar, entender e compreender o que ele tem para nos dizer. É com você, Arivaldo. Obrigado, né? Obrigado pelo convite, obrigado aí pela presença de todos, tá? E que a gente, na noite de hoje, a gente possa, de alguma forma, né, sairmos melhores do que nós chegamos aqui nesse exato momento. Então, quero agradecer, primeiramente, a todos, agradecer o convite, e a gente vai poder conversar um pouquinho aqui, né, sobre essa questão, né, da história da humanidade sendo a história da reencarnação. Então, vejam só, esse tema me veio em diálogo com alguns colegas, a gente conversando sobre a obra do professor Herculano Pires, lá no Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, quando nós discutimos, né, a obra de Herculano Pires, chamado Espírito e o Tempo. Então, é baseado nessa obra de Herculano Pires, né, O Espírito e o Tempo, publicada lá nos anos 60, que a gente desenvolveu essa ideia, né, que a história da humanidade é a história da reencarnação. Então, é baseado nessa obra, é baseado, né, nessa inspiração de Herculano, do professor Herculano Pires, né, talvez o maior filósofo espírita do século XX, né, que a gente vai conversar, que a gente vai dialogar um pouquinho hoje aqui à noite, tá? Então, vou só colocar aqui uma apresentação para que a gente possa ir, de alguma maneira, tentando, de alguma forma, dialogar na medida do possível, né? Então, quem tiver algum tipo de pergunta, algo disso, pode colocar aí no chat, que no final a gente tenta responder, sanar um pouquinho dessas dúvidas, daquilo que possa ocorrer, tá? Então, vou começar aqui a apresentação para que a gente possa começar o nosso diálogo, né, de hoje à noite, tá? Então, vejam só. Então, a história da humanidade é a história da reencarnação. Então, a nossa irmã Tatiane leu aí no início, né, uma passagem onde ele coloca que para conhecer, que para chegar ao reino dos céus é preciso renascer novamente, né? Então, todos nós, como nós sabemos aqui, como Leon Denis vai colocar, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na Gênese, na Revista Espírita, né, em várias obras da nossa doutrina,
que nós somos criados, né, simples e ignorantes, e que vamos, né, ao longo do tempo aí, almejando nos aproximarmos da perfeição, daquela perfeição que nos é possível, né? Porque perfeição absoluta, só Deus, né, inteligência suprema e ordenadora e criadora do universo, tá? Então, vejam só, para renascermos novamente, então vamos ao longo dessas reencarnações tentando vestir o que a gente pode chamar de vestes, né, nupcial, para que a gente possa participar do reino de Deus. Então, nada mais, como Herculano está colocando aqui para a gente no seu livro O Espírito e o Tempo, que a nossa história, que a história da humanidade, seja justamente a partir dessas reencarnações, irmos nos aproximando cada vez mais do reino de Deus. Ou, né, se a gente pegar a oração dominical, né, do nosso modelo e guia Jesus, né, venha a nós o vosso reino. E como a gente vai perceber na última questão trazida por Kardec no Livro dos Espíritos, ele vai colocar o seguinte, que nós, homens de boa vontade, vamos ter que trabalhar para trazer esse reino de Deus à Terra, né? Então, vejam, nós, como a gente vai perceber aqui nessa nossa conversa de hoje, né, nós somos os artífices, aqueles que vamos construir o reino de Deus aqui na Terra. Então, todos nós, partindo de um mesmo ponto, né, simples e ignorantes, vamos avançando aí ao longo da nossa história, avançando rumo a essa perfeição, né? Estamos no mundo de provas e expiações e queremos, né, passar para o mundo de regeneração. Mas isso só vai ser possível por obra nossa, né? Por obra nossa, convivendo junto aqui uns com os outros, tá? Então, vamos lá. Então, vejam só. Esse antropólogo francês aqui, chamado François Laplantine, ele vai dizer o seguinte, ele vai colocar que o espiritismo é composto por uma triade, por 3 elementos. E são justamente esses 3 elementos que, ao lermos esse livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, vamos ver que esses 3 elementos se articulam na obra, que é a questão da mediunidade, a questão da reencarnação e o progresso social. Porque vamos lembrar que a teoria ou a doutrina espírita, né, essa teoria do conhecimento, né, então muito mais do que uma doutrina, né, uma teoria do conhecimento, está baseada, né, nesse momento aqui, para nós, nesses 3 elementos: mediunidade, reencarnação e progresso social. Então, por meio da reencarnação, o progresso social ele vai se dar. Só que para isso nós vamos ter também o auxílio dos outros irmãos que não estão aqui nesse momento encarnados através do quê? Da mediunidade. Vamos lembrar, como eu coloquei aqui mais na frente, que existe uma solidariedade entre os mundos, né? E também entre aqueles que estão encarnados e aqueles que não estão encarnados. Então, essa solidariedade vai se dar a partir desse processo mediúnico. Então, vamos garantir o quê? O progresso social. Vamos lembrar, somos criados simples e ignorantes e vamos atingir aquela perfeição que nos cabe, né, na história, na nossa história, na história da humanidade. Então, vejam só. Então, o que é que a doutrina espírita nos permite? Que nós possamos nos reconhecer enquanto espíritos. Então, isso é fundamental. Nós somos espíritos que estamos, nesse momento, encarnados, cada um aqui no seu corpo físico. Então, o que é que eu quero mostrar aqui? O que é que eu quero dialogar com vocês? Primeiro, a reencarnação não é punição, não é nada disso. Porque é justamente a reencarnação, ou as nossas reencarnações, que vão nos permitir progredir, tá? Então, reencarnação, para nós aqui, pelo menos no meu entender, é a justiça divina se realizando, né? E também é a porta aberta deixada por Deus ao nosso arrependimento. Então, nós, através da reencarnação, iremos progredir, iremos buscar a nossa perfeição. Porque quando somos criados simples e ignorantes, temos lá em nós essa centelha divina, que vai se realizando a partir do momento que o homem vai se depurando, tá? Então, pegando esses 3 elementos que estão presentes na obra, certo? Então, a história da humanidade, a história da reencarnação, vai se dar nesses 3 elementos, a gente vai progredindo a partir de tudo isso, tá? Então, vamos lá. Então, aqui tá, né, a obra, né, a capa do livro, tem uma edição anterior também, com a outra capa, tá? Lá do ano de 1964, né, quando ele é publicado pela primeira vez.
o Espírito e o Tempo, né? Uma introdução antropológica ao Espiritismo. Então, o que é que Herculano está fazendo aqui? Ele está nos oferecendo uma visão histórica sobre o nosso desenvolvimento espiritual, que vai se dar pelas reencarnações, pelo contato mediúnico, tá? Então, ele está oferecendo a cada um de nós esse olhar, essa visão histórica. Agora, como ele nos oferece uma visão histórica do nosso desenvolvimento espiritual, o que é que nós vamos ter que trabalhar aqui? Horizontes culturais. Então, vamos lá. Ele vai colocar aqui, tá, alguns horizontes culturais, está no próximo slide aqui para vocês, que é do homem primitivo a o homem espiritual, certo? Então, a gente vai ver cada um desses horizontes aqui de maneira breve, de maneira rápida, tá? Então, essa visão histórica, esse horizonte cultural significa o quê? São os diferentes momentos da história da evolução humana. Então, percebam, como eu já coloquei aqui, né? Somos criados simples e ignorantes, e ao longo da nossa história das reencarnações, vamos evoluindo enquanto humanidade. Agora, essa evolução não significa que seja uma evolução apenas linear, que não tenha contradições, tá? Então, a gente vai evoluindo, a gente vai se aproximando cada vez mais daquilo que já está em nós, daquela centelha divina. Então, devemos encarar o homem dentro dos limites da sua visão de mundo. Então, em cada momento histórico, em cada reencarnação que nós vamos tendo, nós somos limitados pela visão de mundo. Porque nós sabemos que quando encarnamos, né, num corpo material, já que estamos no mundo de provas e expiações, nós não temos acesso, muitas vezes, né, a não ser por uma questão mediúnica, a não ser por uma permissão, né, àquilo que nós já fomos no passado. Então, estamos limitados a essa visão no momento. Então, se a gente pega o homem primitivo, o homem gregário, né, o homem das cavernas, ele está limitado ali, se pegarmos, né, populações tribais, eles estão limitados ao quê? À visão da sua época, ao seu momento, tá? Então, é por isso que Herculano está oferecendo para a gente aqui essa visão histórica da nossa evolução enquanto humanidade. E essa evolução vai se dar a partir da nossa ou das nossas reencarnações, enquanto seres que precisamos da matéria para podermos evoluir. Então, percebam, reencarnação e viver no mundo material não é punição, tá? Nós necessitamos, é uma necessidade. Agora, cada um de nós vai lidar com essa situação de uma forma diferente, porque a nossa evolução enquanto humanidade, mas a nossa evolução também individual, se dá em níveis distintos. Alguns podem evoluir mais rápido do que outros ou não, tá? Mas a nossa evolução também está atrelada à evolução da humanidade como um todo. É só a gente pegar aí o Livro dos Espíritos e a gente vai conseguir compreender essa questão a partir de Kardec, né? Então, vamos lá. Então, nós temos alguns horizontes, como eu coloquei para vocês aqui. O tribal, o agrícola, o civilizado, o profético e o espiritual. Então, aqui está a história humana a partir o quê? Das nossas reencarnações. Então, o homem vai evoluindo socialmente a partir dessas reencarnações, deixando de viver em tribos, né, em comunidades, para viver em sociedade. E em cada momento desse, o homem vai evoluindo e o homem vai se tornando no que nós podemos chamar, ou que na sociologia nós chamamos, por exemplo, de ser social. Então, no homem agrícola, por exemplo, ele já tem algum domínio sobre a natureza. Então, o homem já não vive da maneira como um animal, né? Como a gente poderia dizer o homem da caverna. Então, o homem agrícola, o homem tribal, ele já começa a ter algum tipo de desenvolvimento. Mas o homem agrícola, ele já tem essa superioridade, ele já consegue controlar a natureza. E isso vai se processando no homem civilizado, no homem profético e no homem espiritual. Por exemplo, se a gente lembrar um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, ele vai colocar para nós, né, na sua obra, que é só o homem civilizado, só na civilização, por exemplo, é que o homem adquire a capacidade de moralidade, de racionalidade. Então, percebam como é que nós vamos evoluindo. Por isso que a revelação espiritual que vem para Kardec, ela não poderia ter vindo anteriormente, porque o homem ainda não estava preparado. Não só o homem, mas a sociedade. Então, vai havendo uma depuração do homem e do mundo. Então, veja, a cada horizonte cultural desse,
vai havendo uma depuração do homem e do mundo. Então, a gente vai evoluindo mentalmente, intelectualmente e espiritualmente. Então, pela reencarnação, nós vamos nos depurando. Nós vamos evoluindo mentalmente, intelectualmente e espiritualmente. Então, vamos lembrar que as nossas reencarnações, elas estão conectadas. Porque a cada reencarnação, nós vamos evoluindo. Então, nós vamos aprendendo. Por exemplo, tem um outro livro do professor Herculano, chamado Educação para a Morte, que, na verdade, é Educação para a Vida, que ele fala que a criança, quando nasce, que quando nós nascemos, trazemos em nossas costas uma mochila invisível, que é aquilo que são as experiências anteriores. Então, percebam, o homem, enquanto indivíduo, enquanto humanidade, em cada horizonte desse, vai preenchendo a sua mochila, vai evoluindo. Então, processo que se dá a partir das nossas vivências. Então, por isso é que Jesus tem aqui no livro, né, O Espírito e o Tempo, ele traz essa passagem de Kardec, por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. Por que não Buda? Por que não um outro? Porque Jesus viveu o mundo. Jesus enfrentou os problemas do mundo. Né? Então, Jesus, através do seu ensinamento de amor, ele enfrentou a sociedade de sua época. Né? Então, Jesus não morreu. Né? Jesus foi morto pela sociedade da época, que ainda não estava completamente preparada para isso. Então, Jesus ia fazer o quê? Semear. Né? Ele jogou a semente. Então, por isso que ele é o nosso modelo e guia, porque ele vivenciou o seu tempo. Ele não se retirou para ir para uma montanha, para um mosteiro ou nada disso. Ele viveu o seu tempo, encarou o seu tempo de frente. Ele encarou os problemas da sua época, vamos lá, dos horizontes da sua época, que já era aqui mais ou menos entre o civilizado e o profético. Então ele encara o seu horizonte. Tanto é, vamos lá, por que é que Jesus fala por parábolas? Porque era o linguajar da época, era a forma que você tinha para contar as histórias na época. Então, Jesus vivencia o seu tempo. Então, cada um de nós deve tomar isso como modelo e guia. Então, devemos vivenciar o nosso tempo, experimentar o nosso tempo, né? As nossas vivências, porque é a partir delas que nós vamos evoluir, mentalmente, intelectualmente e espiritualmente. Por isso que lá no início eu coloquei que o fundamental é nos entendermos enquanto espíritos, que não nascemos, né, enquanto espíritos agora, e nem vamos encerrar a nossa experiência aqui. Vamos vivenciar o nosso tempo e vamos transpor o nosso tempo, vamos transcender o nosso tempo. E temos as nossas experiências anteriores, as nossas experiências passadas. Então, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então, por isso, volto a frisar que a história da humanidade, a nossa história humana enquanto indivíduo e enquanto sociedade, é a história da reencarnação. Então, nós vamos aprendendo, nós vamos nos depurando em todo esse processo. Então, por isso que a cada momento nós temos um conhecimento mais avançado, mentalmente, intelectualmente e espiritualmente. Por isso que eu costumo dizer aos meus alunos que o que nos sustentam as nossas pernas são duas, né? Nós temos duas pernas, então vamos lá. Quais são essas nossas pernas? A moral e o intelecto. Então, elas precisam estar andando de maneira sincrônica, né? Eu não posso apenas evoluir intelectualmente e esquecer a moral e vice-versa. Há preciso um equilíbrio, porque se eu afastar muito umas pernas da outra, eu perco o meu equilíbrio, eu caio. Então, a mesma coisa o intelecto e a moral. É preciso que vá tendo essa depuração, que o homem vá vivendo as suas experiências e, a partir daí, ele vá evoluindo. E ele vá aprendendo a cada fase, a cada momento. Tá? Então, vejam só. Então, a solidariedade cósmica se traduz pelo intercâmbio reencarnatório. Tá? Então, a solidariedade cósmica, vamos lembrar lá, né? O universo, né? Há uma solidariedade entre os diferentes mundos. E há uma solidariedade entre cada um de nós. Por exemplo, Kardec vai trazer para nós, no seu comentário, a questão 251 do Livro dos Espíritos, né? Que é preciso
que essa evolução ela se dê de forma concomitante, né, entre todos nós, porque senão, né, algo vai ficar aí prejudicado. Quer dizer, 251, tá, pessoal? Eu errei aqui. Cadê? Eu tinha deixado separado aqui. Então ele vai mostrar o seguinte, que se a gente não evoluir enquanto sociedade, né, os bons espíritos, os espíritos amigos e protetores, vão deixar de ter influência, porque nós, se não evoluirmos, né, se não nos ligarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, o que é que nós vamos atrair? Porque lembrem só, nós nos atraímos através dos espíritos simpáticos, né? O nosso pensamento, as nossas ações. Então, o que é que nós atraímos para nós? Então, é preciso que a gente mude também, tá, a nossa estrutura social, porque a evolução ela é uma lei universal. É uma lei universal da evolução. Então, como é que isso vai se dar? Por esse intercâmbio reencarnatório, por essa solidariedade cósmica. Então, o homem terreno, né, atinge um grau evolutivo que o torna responsável por suas ações. Então, percebam, aquilo que Leon Denis colocou para a gente, né? O homem, né, o mineral, o vegetal, o animal, o homem e o divino. Então, quando a gente atinge esse estágio evolutivo através dessas reencarnações, né, do homem, do ser humano, desse ser social, nós somos responsáveis por nossas ações. Então, nós temos o quê? O discernimento. Nós temos a razão para nos orientar, a moral para nos orientar, né? Então, uma moral racional. Então, o que a gente sempre ouve, né? Então, nós temos o quê? Uma fé raciocinada. Mas percebam, esse homem nem sempre teve essa fé raciocinada, porque também é preciso que ele vá evoluindo nesse seu estágio humano, para que ele possa chegar a esse momento. Então, nós temos o quê? A responsabilidade. Então, nós vamos falar o quê agora? O nosso livre-arbítrio. Então, o homem adquire uma melhor noção do seu valor enquanto homem, enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Então, ele vai assumir o quê? Responsabilidade e liberdade. É o livre-arbítrio. Sem este, o homem seria apenas uma máquina. Então, percebam, nós somos criados para a evolução, para a perfeição, para nos tornarmos divinos, né? Essa centelha divina que existe em cada um de nós. Então, pronto, é só sentar na cadeira, né? É só ficar aqui na minha, que a gente vai chegar lá. Não é bem assim que acontece, porque o livre-arbítrio. Então, o homem tem o poder de decidir. Então, a obra da reencarnação, a obra de trazer o reino de Deus à Terra, né? Venha a nós o vosso reino, precisa o quê? Da nossa ação. Então, nós somos responsáveis por nossa ação. Nós precisamos viver a nossa sociedade. Precisamos dessas experiências para que nós possamos evoluir, para que nós possamos progredir. Então, o homem adquiriu o quê? O livre-arbítrio. Ele adquiriu a responsabilidade por suas ações. Então, chegamos em um momento que não tem como retroceder. Então, vamos lembrar uma outra coisa que é importante a partir disso daqui. Na reencarnação para a doutrina espírita, não há involução. Então, eu não retroajo. Né? Então, é daqui para frente. Eu posso até ficar, aparentemente, no meu entender, estagnado, mas é sempre uma tendência à evolução, é sempre uma tendência à frente. Tá? Então, nós temos que ter responsabilidade. Lembrando que a nossa atual reencarnação, ou nossa atual reencarnação, não é apenas para nós, mas nós temos responsabilidade com aqueles que estão em nossa volta, com aqueles que estão junto conosco. Vamos lembrar, a solidariedade cósmica envolve todas essas questões. Não só entre os mundos, não só entre os espíritos encarnados e desencarnados, mas entre nós que estamos aqui. Então, a nossa reencarnação é uma responsabilidade conosco e para com a sociedade. Já que, volto a dizer, nós temos Jesus como modelo e guia. Jesus não abriu mão de viver o mundo, não abriu mão de enfrentar os problemas da sua época. Obviamente, né, que com muito mais sabedoria que nós, né? Já que era um espírito muito mais evoluído, ou como nós, né, admitimos aqui, o espírito mais evoluído que já passou, né, por esses lados daqui, por essa terra, né? Tá? Então, vejam só. Então, o homem terreno está longe de ser o primeiro em bondade, em perfeição e inteligência. Então, veja só. Aquelas pessoas que acham que não existem outros mundos habitados, veja a pretensão disso, né?
Então, quer dizer que nós vemos no único planeta, no sistema, no cosmos, que tem vida humana, que tem uma forma de vida. Então, o homem terreno, nós, estamos longe de ser exemplos de bondade, de perfeição e de inteligência. Então, é importante a gente compreender isso, porque só isso, compreendendo isso, vai nos permitir buscar esse melhoramento, buscar essa evolução, esse progresso social. Porque se a gente lembrar lá, antes de Jesus, né, tinha um filósofo chamado Sócrates que ele dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Isso é um passo para conhecer a si mesmo. Ou seja, eu preciso reconhecer em mim, primeiro em mim, a ignorância, a falta de conhecimento, para que eu possa buscar alguma coisa, para que eu possa caminhar nessa busca. Então nós precisamos reconhecer isso, que não somos, né, o primeiro, né, em bondade, em perfeição e inteligência. Há outros mundos, há outros espíritos superiores que estão muito anos-luz na nossa frente em relação a essas questões. Então é preciso que nós reconheçamos isso. Tá? Então vejam aqui, né? Então a transição não é miraculosa. Então vejam só, aquela transição entre aqueles horizontes culturais, tá? Tribal, né? Agrícola, civilizado, profético e espiritual, não é por um milagre. A própria doutrina acaba com essa ideia de milagre. Não existe milagre, né? No sentido como a gente está acostumado a usar essa expressão, tá? Então, cada momento desse de transição, de uma passagem de um horizonte desse, é fruto da ação humana. Então, não adianta a gente ficar esperando apenas os espíritos amigos e superiores virem aqui fazer alguma coisa. É óbvio que nós precisamos desse contato, mas nós precisamos também agir. Então, por isso que não é uma questão miraculosa. Não vamos nos transformar em reino de regeneração por um milagre. É por obra nossa. E precisamos também lembrar que Kardec nos coloca tanto no livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita de 1858, né, quando ele fala desses diversos mundos, que o mundo de regeneração ainda tem o mal, mas predomina a bondade. Né? Então é preciso a gente lembrar também dessas questões. Tá? Então o mundo, né, de regeneração é uma transição entre mundos de prova e expiações e os mundos chamados de mundos felizes. Né? Então é uma transição ali. Tá? Então essas transições não se dão por milagre, porque somos nós, né, os artífices do nosso destino, pessoal e coletivo. Tá? Então vejam que mesmo ainda hoje, no que a gente poderia chamar do horizonte espiritual, ainda temos traços do horizonte lá tribal, do primitivo, do agrícola, tá? Então nada é estacionário. Então o que é que a doutrina, né, o que a teoria da reencarnação nos mostra? Que nada é estacionário. Né? A nossa alma não foi criada junto com esse nosso corpo aqui. Ela foi criada lá antes. Mas ela precisa, nesse estágio que nos encontramos, desse corpo, dessa matéria, para que nós possamos evoluir, para que possamos progredir socialmente. Então, nada é estacionário. Então, por isso, por mais que a gente fale que a gente pode estacionar, né, nesse nosso processo evolutivo, mas nada é estacionário. Algum tipo de experiência a gente leva. Algum tipo de lição a gente pode tirar de tudo isso que a gente está vivendo. Então, nós somos os artífices do nosso destino. Então, somos nós os responsáveis por isso. Não adianta dizer, né, sei lá, como as filosofias materialistas colocam, outras questões, tá? Nós somos os responsáveis. Então, peguemos o nosso destino em nossas mãos. Por isso que eu coloquei que a nossa reencarnação é com a gente mesmo, né, com nós mesmos, mas com aqueles que estão à nossa volta. Então, vejam a responsabilidade que nós temos. Tá? Então, nos reconhecermos enquanto espírito é fundamental para isso. Porque nós sabemos que não acaba aqui. Né? Que há uma solidariedade entre as nossas encarnações. E aí, nós vamos levar essas experiências desse momento, nessas nossas vivências, para um outro momento, para um outro estágio. Então, que possamos aproveitar cada instante para nos tornarmos, né, pessoas melhores, vamos colocar assim, tá? Então, vejam só. Então, a reencarnação é o estabelecimento do império da justiça divina. Porque, veja só,
se cada um que nós que estamos aqui conversando aqui, né, tentando de alguma maneira dialogar aqui, né, se cada um de nós fôssemos, o nosso espírito, a nossa alma fosse criada nessa atual encarnação, aonde é que estaria a justiça divina nisso? Então, por que é que alguém nasce numa condição melhor, outro numa condição pior? E precisamos lembrar que a desigualdade não é obra de Deus, não é uma lei natural ou divina, mas é obra do homem. Então, a reencarnação repara essa, vamos dizer assim, injustiça do mundo, né? Porque seria injusto. Então, se Deus, né, inteligência suprema e criadora de tudo, é suprema justiça, as suas leis não podem ser injustas. Agora, pela nossa reencarnação, nós vamos estabelecendo aí, né, as nossas leis. Então, qual é o objetivo? Que as nossas leis humanas, que são mutáveis, vão se aproximando de alguma maneira das leis divinas. Então, quando isso estiver se aproximando, né, é sinal que estamos nesse momento de transformação, né, que nós somos os próprios artífices dessa transformação. Então, é preciso a transformação também das nossas estruturas sociais, porque está lá no Livro dos Espíritos. É preciso que, para nós possamos ter uma experiência melhor nessa atual encarnação, que nós tenhamos as nossas necessidades básicas satisfeitas. Né? Está lá nas leis divinas ou naturais. Né? Então, começar pelo reconhecimento do direito do próximo. Tá? Então, fazer ao outro o que eu quero que seja feito a mim. Então, é um grande imperativo categórico, né, da filosofia kantiana. Não fazer ao outro o que eu quero que seja feito a mim. Se todos nós agirmos dessa forma, vamos alcançar, né, vamos transformar a nossa sociedade. E aí, vamos poder aproveitar de uma maneira melhor a nossa reencarnação, a nossa atual encarnação. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, que esteja dando para perceber, né, que a história da humanidade é a história da reencarnação. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui é acompanhando essa história da humanidade, acompanhando o quê? A nossa reencarnação. Que não adianta uma transição para outra, de um estágio, de um horizonte cultural para o outro, ou de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não é milagre. É a nossa história. E nós é quem construímos isso. Só que nós contamos com a colaboração de outros espíritos que não estão aqui nesse momento. Agora, é preciso o quê? Que nós atraiamos esses espíritos simpáticos. Então, vamos lá. Que espírito simpático será que nós hoje estamos atraindo? Né? Então, que tipo de influência está predominando sobre a nossa sociedade, sobre o planeta Terra? Então, é preciso que a gente reflita sobre essas questões. E que somos nós os responsáveis por isso. Né? Então, trata-se de um processo dialético, de desenvolvimento do ser. Então, vamos lá. Somos criados simples e ignorantes. Então, temos uma igualdade original. Todos são criados simples e ignorantes. Agora, na existência, temos o quê? A desigualdade existencial. Porque ao longo desse processo, dessas reencarnações, em cada existência nossa, cada um vai evoluindo de um jeito. Cada um vai aproveitando as experiências, as vivências sociais de uma forma. Até chegarmos o quê? A igualdade essencial. Qual é a igualdade essencial? A vida espiritual. Né? Então, percebam, é nesse processo dialético que tem contradições. Tá? Tem conflitos, mas que vão nos levar a essa igualdade essencial. Por isso que eu coloquei a importância de nos reconhecermos enquanto espíritos. Porque isso é fundamental. Então, será que cada um de nós aqui tem isso de maneira clara? Se reconhece enquanto espírito? Porque aqui é apenas uma aparência. Né? Isso aqui é uma aparência de Arivaldo. Não sei nem se eu sou Arivaldo, né? Mas é o meu nome e a minha aparência nessa encarnação. Mas essa não é a minha essência. Porque a minha essência é espiritual. Então, partimos de uma igualdade original, viemos, né, para uma desigualdade existencial e voltamos para a igualdade essencial. Esse é o caminho que todos nós vamos fazer. Por isso, né, que eu trouxe aqui para a gente essa questão, a reencarnação como um processo dialético. Né? Eu peguei essas três expressões, tá? Porque são as que a gente usa normalmente, tá? Então, temos tese, antitese e síntese.
Então, veja só, provas e expiações. Todos nós aqui passamos por elas, estamos passando. Como é que eu estou lidando com essas experiências? Quais são os aprendizados que eu estou tirando? E no final, qual é a compreensão que eu vou ter de todo esse processo? Então, percebam, nós somos criados simples e ignorantes. É o início. Vamos passar por provas, né? Ou seja, ainda não temos a autoconsciência, certo? Ainda não temos uma completa consciência. Então é preciso o quê? Se lançar nesse processo, ser lançado nesse processo. Então eu me alheio em relação a si. Então agora eu venho para a existência, certo? E aí eu volto para a autoconsciência, para a minha essência espiritual. Então percebam, a cada reencarnação nós fazemos esse processo aqui. Então, a cada vez que a gente volta para o mundo espiritual, a gente volta com a autoconsciência, com a consciência maior do processo, que a gente não tinha anteriormente. Então, por isso que a reencarnação como um processo dialético. É isso que Herculano Pires está chamando a atenção para a gente. Mostrando que a cada reencarnação, né, nós vamos ascendendo. Tá? Então, por isso que o processo dialético ele é em espiral e é sempre ascendente. Então, começamos aqui simples e ignorantes, vamos passar por provas e expiações e vamos ascendendo. Então, e voltar, e quando se encerra a síntese, voltamos para uma nova tese. E esse processo até chegarmos, né, àquilo que é possível para nós enquanto seres espirituais, aquilo que é possível para nós de perfeição. Então, a cada momento nós vamos tendo uma nova consciência, uma autoconsciência sobre todo esse processo. Tá? Então, provavelmente, quando nós desencarnarmos, que voltarmos novamente para a nossa essência, nós vamos ter uma consciência maior do que quando nós iniciamos. E aí vamos começar outro processo. Né? E aí, quando voltarmos no final de tudo isso, uma consciência maior. Assim, até chegarmos, né, a um nível maior de consciência. Né? Já que nós temos aqui, né, Jesus como nosso modelo e guia, até atingirmos o grau de consciência que Jesus tem, por exemplo. Então, nós vamos nesse processo dialético que tem contradições, que tem provas. Então, temos que viver o mundo, aproveitar as experiências, obviamente que de maneira responsável, lembrando aí os filósofos da antiguidade, né? A prudência, evitar a falta e o excesso, né? Mas que nós possamos ir aí nesse processo, evoluindo, nos aprimorando, né? Então, veja só. Então, para a gente ir aqui concluindo, né, para que a gente possa ter um tempinho aí, para que a gente possa conversar também, então os espíritos nos convidam, né, o espiritismo nos convida à superação do relativismo material e assumirmos uma consciência espiritual. Então, o que Herculano está mostrando para a gente, que nesse nosso processo histórico, né, da humanidade como um processo de reencarnação, é que para nós possamos atingir isso, nós vamos chegar a essa consciência espiritual. Então, vejam, na questão 194A, Kardec vai fazer um comentário. Ele diz o seguinte, ó. Então, a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada, ou seja, não retroage. Lembram lá os 3 princípios lá atrás? Mediunidade, reencarnação e progresso social. Então, o que é que Kardec está colocando? A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retroage. Né? Eles se elevam gradualmente na hierarquia. Então, vejam, esse processo dialético, nós vamos evoluindo dentro dessa hierarquia, né? Dessa hierarquia espiritual, vamos colocar assim, e não descem do plano atingido. Então, é uma evolução sempre para frente. É um progresso. Por mais mínima que possa ser, como a gente viu aqui, nada é estacionário. A lei da evolução é uma lei universal. Né? Então, veja, o que é que ele continua, ó? Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens. O que é que ele quer dizer com isso? Não como espíritos. Então, eu posso nascer rico, eu posso nascer pobre, eu posso nascer presidente, eu posso nascer operário. Então, veja, eu posso retroagir como um homem, no sentido material, tá? Mas não como espírito. Então, assim, a alma de um poderoso na Terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, né? Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Então, a posição que eu ocupo aqui de destaque ou não tem nada a ver com a evolução moral. Né?
Então, e ele conclui, Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, veja, o nosso modelo e guia era o carpinteiro e não o rei. Então, vejam, a morte pela crucificação é para aqueles indivíduos naquela época que não eram nada. Né? Então, percebam, quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Então, é o carpinteiro o nosso modelo e guia. Quem era mais evoluído moralmente? Quem é que tinha consciência espiritual? Então, através de todo esse processo, nós vamos perceber o quê? Que a nossa história como humanidade, a história da reencarnação, é a história de nos conscientizarmos cada vez mais da nossa essência, que é a essência espiritual. Então, por isso que é um processo, a reencarnação é um processo dialético, onde a cada reencarnação nós vamos atingindo uma consciência maior sobre todo esse processo. Então, nós estamos longe de ser, e aí temos que ter consciência disso, né? Exemplos de bondade, de inteligência e de perfeição. Existem espíritos, existem outros mundos muito mais evoluídos do que o nosso. Estão no outro patamar de consciência espiritual. Então, o que nós queremos atingir é justamente isso. Buscar esses momentos, né? Buscar esses momentos que nós possamos, né, seguir em frente. Então, por isso que, a partir dessa ideia que não há regresso, é que também, né, pela reencarnação, o homem sabe de onde vem e para onde vai. Então, nós vamos tomando consciência desse processo, como Kardec coloca. A doutrina da reencarnação nos possibilita saber de onde viemos e para onde vamos. Então, sabe que não há criaturas deserdadas. Não há privilegiados. Então, vejam, a ideia do pecado original é inconcebível com a justiça divina. Então, Adão, Eva, eles não decaíram. Agora, eles sucumbiram ao quê? Às provas. Eles estavam presos ao seu horizonte da época. Então, eles não tinham a consciência que, através das reencarnações que tiveram, podem ter hoje. Né? Então, não existe decair. Né? Não existe você retroagir. Tá? Então, trazemos as influências e os defeitos das reencarnações passadas. Só que quando a gente termina cada processo reencarnatório desse, nós vamos tomando uma consciência maior de tudo isso. Então, essa consciência espiritual vai nos permitir irmos, né, nos depurando, nos desapegando das questões materiais, que nos prendem ao egoísmo, ao orgulho. Então, qual é a principal chaga apontada por Kardec para nós no Livro dos Espíritos? O egoísmo. Então, é preciso que nós, em todo esse processo, combatamos, né, a matéria, o materialismo, melhor dizendo, né, e o egoísmo, como consequência, para que assim a gente possa ir, né, evoluindo enquanto espírito. Então, vejam só, vou parar aqui a apresentação, né, então eu espero que vocês possam ter compreendido, né, senão a gente pode ainda dialogar um pouco, e eu espero que tenha ficado um pouco claro aí essas questões que eu quis colocar aqui para a gente e que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer, né? Com a história do homem, da humanidade, a história da reencarnação. Muito interessante todo esse processo assim bem dinâmico, né? Da reencarnação que você trouxe para a gente, porque nos mostrando que a progressão do espírito, né? O crescimento do espírito, ele se dá constante. É uma questão assim, é uma constante na nossa vida, o nosso crescimento. E esse crescimento, ele nos dá a própria consciência que precisamos para nos situar espiritualmente, como seres individuais, como seres criados pela bondade divina e que precisa, de qualquer forma, ascender, evoluir, né? E a evolução, ela surge como uma condição que, mesmo que a gente não queira, a gente vai evoluir. É a única que a gente costuma dizer, né? Dentro do espiritismo, é a única coisa que você não pode discutir.
Não existe discussão. Você vai ter que evoluir. Não é verdade? Isso, E como através da não é nada estacionário, então em algum momento, nem que seja pelo empurrão, a gente vai para frente, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito legal, gostei muito, viu? Foi muito Obrigado. legal aquela questão, assim, faz tanto tempo que eu não ouço nada de Herculano, né? Que me fez voltar a alguns tempos atrás, em que a gente estudava mais Herculano, trazer mais Kardec, né? Trazer mais Deolindo Amorim para nossas vidas, né? E vamos ver, Vinícius, tem alguma pergunta aí? A pergunta, gente, é da Alessandra Buarque de Araújo Silva. Na verdade, é um comentário, né? É um comentário. Montalvão, o movimento espírita brasileiro nos doutrinou para a heteronomia. O espiritismo não é contemplativo, é uma filosofia da ação, nos diz Herculano Pires. Isso mesmo. Ele nos leva a agir na busca da nossa reforma íntima, né, do nosso melhoramento, as coisas não podem ficar estáticas, como vocês mesmos já estavam comentando, nem que seja no empurrão, a gente tem que ir. Então, veja só, só para responder, assim, só para fazer um comentário em cima do comentário da Alessandra, né? A gente já conversa algumas vezes sobre essas questões aí, Alessandra. Obrigado aí pela presença, Alessandra, Lindenberg, Felipe, alguns outros amigos que estão por aí, que eu já vi aqui nos comentários. É justamente isso, tá, Alessandra? Quando eu falei aqui que o homem, no seu estado, né, de homem, de humano, adquire o livre-arbítrio, é justamente isso, né? Para que a gente possa sair dessa heteronomia, para que a gente possa que a gente possa ser sujeitos autônomos, que a gente assuma a responsabilidade. E é só a razão, e aí acompanhada da moralidade, que nos dá essa autonomia, né? Por isso que nessa obra, Alessandro, Herculano Pires coloca também que ele diz, ó, a doutrina espírita não é só doutrina espírita, não é só uma doutrina, é uma teoria do conhecimento, porque ela nos permite englobar tudo. Então, veja, o que é que Kardec fez em sua época? Ele meteu a mão em dois vespeiros, vamos dizer assim. Ele brigou com os positivistas da época, que era o que era ciência na época, e brigou com as instituições religiosas. Então veja o que é que ele arranjou para ele naquele momento, né? Justamente em busca o quê? De dar essa autonomia, de livrar o homem desse jugo, dessa heteronomia que era colocada pelas igrejas, né? Pelas instituições da época. Então que a gente possa realmente ter essa autonomia, que a gente possa agir com autonomia. E aí, como Marta colocou, Herculano, Deolindo e vários outros são fundamentais para a gente poder compreender essas questões, pelo menos no meu entender, né? Não sei se eu consegui fazer a resposta aí, Alessandra, mas... Vinícius Caldas, ele está perguntando o seguinte a você. Como fica a situação de espíritos trevosos, que muitas vezes lideram falanges devotadas ao mal, que se negam a reencarnar? Veja só, pelo que a gente, pelo que eu já pude estudar aqui de Kardec e observar, que em algum momento essas pessoas vão reencarnar, nem que seja de maneira compulsória. Né? Em algum momento foi aquilo que a gente até Marta comentou aí, né? A evolução é a única certeza que a gente pode ter. Se a pessoa não quer evoluir, em algum momento ela vai, como eu disse aqui, né? Vai levar uma pancada, vai na marra, vai evoluir. Veja, eu sou professor, né? Então você tem aqueles alunos que sempre passam ali na média, que você meio que vai puxando ele junto com você assim, para que ele também vá, né, podendo evoluir nas séries. A mesma coisa. Né? E agora, nós aqui na Terra, o que é que nós estamos atraindo com os nossos pensamentos, com as nossas ações? Né? Porque a gente sabe que os espíritos se aproximam por simpatia de pensamento, de ações. Tá? Então, que a gente possa, inclusive, ajudar esses espíritos que ele chamou de trevosos na sua própria evolução. Né? Que a gente tem, veja, há uma solidariedade cósmica, como eu coloquei aqui, não só entre os mundos, mas entre os espíritos. Então, que eles venham, que a gente possa ajudar essas pessoas. Tem uma passagem no livro O Céu e o Inferno, que Kardec pergunta a um dos espíritos que ele está conversando, dialogando ali, veja, eu acho que ele era, agora não lembro, mas eu acho que ele era assassino, ou alguma coisa assim, e já tinha várias reencarnações nisso. E aí Kardec pergunta a ele, veja, mas se você tivesse recebido uma educação melhor, será que você teria mudado? Ele talvez eu tivesse mudado. Então, como é que a gente está dando a nossa educação a esses novos espíritos que estão chegando?
né? Então, a gente tem que, de alguma maneira, ajudar a esses espíritos chamados, entre aspas, de trevosos, a evoluírem também. Porque temos que ter essa solidariedade. Lembrando que a reencarnação não é só nossa, é com aqueles que estão à nossa volta, e Tatiana colocou aí a reforma íntima. Eu prefiro, Tatiana, falar em transformação moral, que eu acho que é uma questão muito mais ampla, porque eu me reformo intimamente, mas eu preciso viver o mundo, eu preciso também transformar aquele mundo que está à minha volta. E Kardec fala muito mais em transformação moral nesse sentido, né? A minha e a desses espíritos, vão lá, que ele colocou aí, né? Trevosos, né? Então, que a gente também tem que ajudar esses próprios espíritos também, né? Reforma íntima até nesse sentido, né? Quando a gente se melhora, quando a gente tenta Sim. mudar como a gente muda o nosso entorno. Porque a gente muda as nossas atitudes, a gente muda a nossa visão para com o outro, dos nossos deveres, né? De solidariedade com o próximo e de como a gente deve agir dentro da moralidade do espiritismo, né? Do Cristo. Correto. A Yolanda Araújo. Agora é uma pergunta. Com a ideia de diferentes níveis de evolução e diversos mundos, como fica a relação de familiaridade? Vamos nos reconhecer no plano espiritual ou novas relações surgirão conforme nova encarnação? Vamos lá. É interessante também a pergunta. Então, vejam só. A nossa verdadeira família é a família espiritual, né? Agora, obviamente que a cada reencarnação nós vamos atraindo outros espíritos simpáticos. Então, na verdade, esses laços familiares, no meu entender, eles se fortalecem. Aqueles laços familiares que são realmente não só da encarnação, né, mas da nossa vivência espiritual como um todo. Então, acho que, e o próprio Kardec coloca isso, os próprios espíritos colocam isso para ele, que os laços familiares são fortalecidos pelas reencarnações. Agora, nós vamos aí depurando essas relações, vamos trazendo pessoas mais, né, que às vezes não eram tão próximas, passam a ser. Então, acho que a gente vai, em todo esse processo, tendo essa questão, porque vamos lembrar, né, cada um de nós, a individualidade do espírito, né? Então, nós, quando somos criados lá simples e ignorantes, não somos atrelados ainda a nenhuma família, a ninguém. Nosso processo reencarnatório, das reencarnações, é que vamos estabelecendo esses laços familiares. A partir de quê? Das nossas questões, do que a gente pensa, de como a gente age. Então, isso vai aproximando os espíritos que são simpáticos. Tá? Então, eu acho que esses laços eles vão se fortalecer. E aí, ao longo das reencarnações, nós podemos também trazer, né, para perto de nós pessoas que ainda não estavam. Né? Não vejo grandes problemas com isso. Eu acho que esses laços se fortalecem. Aqueles que realmente são, né, para serem fortalecidos, né? Que não são apenas do mundo material. Né? Porque vamos lembrar o que eu coloquei, né? Nós somos espíritos. Essa é a nossa essência. Então, esses são os nossos verdadeiros laços. Estamos aqui para aprender alguma coisa. Né? É como diz na música do John Lennon, né? Imagine que a humanidade inteira seja uma coisa só, seja assim, todos se amem indistintamente. Então, o objetivo da reencarnação, além de ser o nosso crescimento, é também que a gente aprenda a amar aquele nosso desafeto como um irmão, como um filho, né? Ou a gente acha, como você mesmo falou assim, Jesus é um modelo de tudo de bom que a gente tem para a gente se espelhar. Então, será que ele chegou a isso sem passar pelo que a gente está passando? Claro que não, né? E veja só, né, Marta, e ele diz, né, amai uns aos outros como assim, como eu vos amei, e aos inimigos. A gente ainda não está nessa fase, né, de amar os inimigos, mas um dia a gente chega lá. Não. Né? Então, um dia chega, claro. E aí, veja só, o que Herculano também coloca em outras obras? Veja, com seus inimigos atuais, se reconcilie antes do desenlace, porque é um amigo que você pode levar para frente, né? É um obsessor que você deixa de lado, né? Um cara que torna seu amigo, né? Então é preciso que a gente vá aprendendo essas questões, estabelecendo novos laços. A oportunidade de, em vez de levar um obsessor, levar um amigo, né? Isso, É verdade. Aí, Lindenberg
Castro, nosso próximo palestrante, está aqui e fez um comentário. Exatamente, Montalvão. E, independente disso, nós conhecemos centenas de milhares de espíritos antes da encarnação atual. Nossa família atual é uma parcela bem pequena disso, né? Então, se a gente acredita na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, se a gente acredita... Então, a gente não tem só 4 bilhões e meio de pessoas, né? Agora está bem menos, né? Porque eu acho que com as mortes, né? Tal. Mas está nascendo mais gente, mas imagine isso no plano espiritual. Imagine isso multiplicado pelo número de planetas habitados. Porque você veja só, se a gente, como você colocou, né, a música de John Lennon, né, o mundo inteiro, né, o mundo inteiro se amar. Vê, se nós somos, sei lá, 6 bilhões de pessoas no mundo, se cada um de nós já tiver um espírito aqui junto a nós, um espírito amigo, já multiplica, né? Já somos 14 bilhões aqui, 7 que a gente vê, né? 6, 7 que a gente vê, e aqueles que a gente não tem a capacidade, pelo menos eu não tenho, de ver, né? Então, se a gente for imaginar, a população mundial da Terra, do planeta Terra, em termos espirituais, é muito maior do que a gente imagina, né? E é como o Lindenberg colocou, né? Imagine, como você também colocou, né? As pluralidades das existências, nossas existências anteriores. Sei lá quantas existências eu tive atrás, quantos espíritos eu me relacionei, e os atuais, né? Então, é uma infinidade de questões. Que a gente só vai ter a consciência disso, não aqui, agora, né? Mas no outro plano. A gente vai tomar uma consciência maior de todo esse processo. Né? O Agripino Costa Neto, ele pergunta: se somos influenciados pelo meio mais do que influenciamos, nosso ritmo de evolução fica um pouco subordinado ao padrão de sociedade em que vivemos? Isso é um problema muito, muito grande de ser resolvido, né? Porque eu sou professor de sociologia, então eu sempre coloco na parede agora. Eu sempre coloco isso para os meus alunos, não nessa perspectiva espiritual, né? Porque não é exatamente a minha tarefa enquanto professor na sala de aula, né? Apesar de entender que os meus alunos ali são espíritos, né? Que têm experiências passadas e tudo que eles já viveram e que eles estão vivendo nessa, né? Mas veja só, eu acho que é uma relação muito... vamos lá, não sei se vocês vão me compreender, porque eu vou utilizar um linguajar um pouco acadêmico, sociológico, vamos dizer assim. Eu acho que são determinantes determinados. Um determina o outro. Tá? Nós influenciamos o meio, mas também somos influenciados por ele. Eu não posso dizer em que medida um é mais influente do que o outro. Obviamente, se nós pegarmos Jesus, ele foi muito menos influenciado pelo meio do que nós, porque ele já estava no outro patamar de evolução espiritual, de consciência espiritual. Como nós aqui somos ainda, né, ali segunda, terceira classe, ordem, sei lá, nós ainda somos muito influenciados pelo meio, né? Então, devemos o quê? Combater essa influência. Porque ao combater essa influência, já vamos nos modificar e modificar o mundo. E vamos atrair para junto da Terra o quê? Outros tipos de espíritos simpáticos a nós. Que essa é uma questão também fundamental, né? Que nós, ao mudarmos tudo isso, como Tatiana colocou ali atrás também com a questão da reforma íntima, nós nos mudando, também mudamos as nossas ações. Né? Como a Alessandra colocou, né? A filosofia espírita, a doutrina espírita é uma teoria da ação, não é apenas contemplar. Jesus não ficou contemplando o mundo. Então, também, como ele é o nosso modelo e guia, que sigamos o seu exemplo. Veja, é fácil falar, né? Difícil é fazer, né? Ô, Arivaldo, não sei se chama Arivaldo ou de Montalvão, porque seus amigos estão todos te chamando de Montalvão. Acho que você sente mais à vontade de Montalvão. Não, para mim tanto faz. Então, pelo que você mesmo assim está respondendo, né, e passou um pouco da visão sociológica, mas você falando de Jesus, né? Jesus não era influenciado pelo meio, né? Ele é o nosso modelo e guia. Ele, pelo contrário, ele é que influenciou o nosso tempo e veio dar o exemplo, né? Então, assim, pelo que você está falando, é muito proporcional ao nosso estado evolutivo, né? Quanto mais conhecimento e mais nós estivermos predispostos, né, a nos melhorarmos, a vencer as nossas más tendências, né, as nossas
imperfeições e fraquezas, mais a gente vai poder ser menos influenciável pelo meio. Vai tentar agir mais seguindo, né, a doutrina de Jesus e tentando vencer as nossas más tendências, digamos assim. Seria mais ou menos esse o raciocínio? Isso. Porque, olha só da gente estar aqui dialogando sobre isso, já estamos tentando combater essa questão dessa influência material, desse egoísmo em nós. Não é só da gente estar aqui já conversando, dialogando, e já está fazendo isso de alguma forma, né? Então, é exatamente isso, né? É por isso que eu coloquei, que Herculano também coloca, que a doutrina espírita é muito mais que uma doutrina, é uma teoria do conhecimento, porque ela nos permite abranger todas essas questões, né? Então, quando, por exemplo, Herculano diz, Kardec colocava a ciência espírita, veja, a ciência espírita não precisa da comprovação da ciência material, ela tem que avançar por ela mesma. Se a ciência material quiser vir junto, beleza, vamos andar juntos, se não, vamos fazer o nosso trabalho, porque o objeto de pesquisa da ciência espírita é o espírito. A ciência material não se preocupa com o espírito. Então, por isso que é uma teoria do conhecimento, que nos permite compreender a matéria, a teoria do conhecimento espírita, né? Ela nos permite compreender a matéria e também o outro aspecto que transcende a matéria, né? Que transcende todas essas questões. Então, por isso que é algo completo, abrangente, e que dá para incorporar várias coisas da teoria da ciência material nela, né? Da sociologia, da história, da física, da biologia, então, e a gente avança, né? Por isso que eu coloquei que Kardec meteu a mão em 2 vesperos. Ele brigou com a ciência positivista da época e brigou com as instituições religiosas. Só isso que ele arranjou de confusão para a vida dele. Infelizmente, Montalvão, estamos chegando ao final. Como o Vinícius disse, uma ótima palestra, né? Vamos marcar mais encontros entre a gente aqui, você e o Gaé, olha aí, todos concordam comigo. E você teria... Foi por isso que eu ri. Tio Montalvão, né? Então, tio, você teria as suas considerações finais para a gente aqui? Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando, de conhecer vocês, de conhecer, né, vocês eu consegui, né, pelo menos ver aqui, né, mas as pessoas também que estão aí nos comentários, infelizmente não dá para ver. Graças à tecnologia, né, porque nos permite estarmos próximos desse momento, já que não podemos estar fisicamente, né? E a gente sabe, né, o centro espírita é muito mais do que aquelas 4 paredes lá, vamos dizer assim, né? A gente está aqui no centro espírita, vamos dizer assim, meio que virtual, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Então, agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui dialogando, né? Fica aberta a possibilidade para outros momentos também, como você mesmo colocou. E só agradecer às pessoas, os comentários, que permitiram a gente trazer também, né, aprofundar um pouco mais, trazer outras reflexões. E que a gente possa estar aberto e aberta, né, a cada vez mais tomar essa consciência espiritual, né? Nos compreendermos enquanto espíritos que estamos aqui para aprender e avançarmos no nosso processo, né, de evolução, de aprimoramento, de melhoramento, de tudo isso, né? Então, só agradecer a oportunidade e um abraço a todos, uma noite boa para todos aí e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Com certeza. Nós aqui agradecemos, né, a sua disponibilidade, o estudo, as orientações que a gente recebeu na noite de hoje. E vamos passar para a próxima palestra. Vinícius, projeta aí. Na próxima semana estaremos com Lindenberg Castro. Convidamos a todos que hoje estão aqui para acompanhar o Lindenberg, que trará para a gente pequeno manual antirracista para o espírita. Lembrando que as nossas palestras iniciam às 19 horas. E aos domingos teremos o nosso programa Gotas de Luz, que é a leitura do Evangelho e a vibração, às 10 horas da manhã, onde algumas pessoas nos procuravam muito para colocarmos os nomes nos livros de prece, e então resolvemos fazermos tudo junto, ou seja,
Você traz o nome da pessoa que precisa da vibração e vocês vêm vibrar conosco, colocando o nome da pessoa no chat. Então, essa é a filosofia. Vem pescar com a gente, vamos aprender a fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a nossa prece aqui é boa, não. A prece que é feita pelo coração, a vibração é a que é boa. Então, vem com a gente fazer essa vibração todos os domingos às 10 horas no canal do YouTube do GAE. Temos ainda também as nossas palestras, que eu sugiro aos amigos que comecem a compartilhar com seus amigos e com seus desafetos também. Afinal de contas, eles também precisam escutar o que é bom, né? Temos ainda na nossa playlist a evangelização infantil. Isso me lembrou bem quando Montalvão falou a respeito, né, que como é que a gente vai ensinar esses espíritos que estão vindo agora? Evangelizando, desde criança. E essa é a nossa praia. Vamos lá, vamos evangelizar. Tem aula para criança de 0 até 60 anos ou mais, né? 80, 100. Então, aproveite, que vai desde as aulas da evangelização infantil, a juventude, temos a juventude, e temos também as palestras, que são essas que a gente curte aqui todas as quintas-feiras. Faltou ainda alguma coisa? Sim, convidamos aos irmãos que estão em tratamento espiritual para que venham, nesse momento, após terminar a live, se concentrar para receber o passe à distância aplicado pelos médiuns do GAE. E, dessa forma, eu convido a Tati para fazer a nossa prece de encerramento. Antes da prece, agradecer ao Montalvão, né, também pelas palavras, os esclarecimentos da noite de hoje. São muitas reflexões que ele trouxe aí para a gente. E assim, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecemos a Ele a oportunidade de todos os dias, de cada dia que renascemos, que buscamos vencer as nossas más tendências, que buscamos seguir o Evangelho de Jesus. Agradecer as oportunidades, como a palestra da noite de hoje, que nos esclarece, que nos traz luz, que nos traz o conhecimento. E o conhecimento nos abre as portas para uma manhã melhor, para que nós possamos hoje plantar uma manhã melhor. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela proteção, pelo amparo, pela saúde, pelo acolhimento que nos é dado pela espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões e espíritos protetores. Que nós possamos seguir a nossa jornada, sempre seguindo o propósito de buscar vencer as nossas más tendências e de colocar em prática todos os aprendizados que nos é trazido dia a dia por essa casa de luz, por todas as obras do Espiritismo, pelo próprio Evangelho de Jesus, que é o nosso norte. E assim, damos por iniciado o trabalho da noite de hoje, para que nós possamos seguir agora para a segunda etapa do trabalho. Que Deus, nosso Pai, seja sempre louvado.